Oi meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar essa maquiagem. Dessa vez eu trouxe um delineado gráfico, só que ele totalmente desenhado, tá? Ele não fica esfumado aqui no canto externo, olha só como é que é. Já tinham me pedido esse tutorial já há bastante tempo, mas eu acabei enrolando e nunca que eu trazia. Mas hoje eu fiz pra vocês. E o vídeo tá cheio de diquinhas, eu espero que vocês gostem. Se já tá curtindo esse vídeo, já deixa seu like, se inscreva aí no canal e vem comigo conferir o passo a passo dessa maquiagem. E então, meninas, a gente começa do jeito de sempre, né? Aplicando esse Paint Pot da MAC para uniformizar a pálpebra móvel e fixa, para depois a gente começar a esfumar. Eu passo ele e depois venho dando batidinhas com a esponja para selar um pouco mais. Vou usar a paleta Warm Neutral da MAC e vou usar essa sombra clarinha aí, que ela é meio um marronzinho clarinho, mais quente. Aí vou esfumar todo o côncavo e o canto externo. Eu começo pelo canto externo e vou levando em direção ao côncavo com esse pincel rabo de cavalo. Tem que ser um pincel que seja bem fofo, para facilitar na hora do esfumado e ele ficar bem suave. Olha só como é que fica. Essa é a nossa primeira sombra, então é a sombra que vai limitar até onde a gente vai subir. Pego esse segundo marrom, que ele é um pouco puxado pro rosado, pro vinho, assim, mais quente também. E começo a esfumar novamente pelo canto externo e vou levando em direção ao côncavo da mesma forma que eu esfumei a primeira sombra, tá? A diferença é que ela não vai subir tanto, eu vou esfumar as bordas bastante ali. Olha, eu voltei com um pouquinho da sombra da primeira que a gente aplicou para esfumar ali próximo da sobrancelha. Eu acabei não mostrando, mas eu peguei um pouquinho da primeira sombra e fui esfumando a transição dessas duas. Vou pegar agora essa sombra bem rosinha mesmo e ela vai ser a nossa sombra principal. Eu vou depositar ela em toda a parte móvel, começando pelo canto interno, levando em direção ao canto externo. Eu não chego totalmente no final do canto externo, porque ali vai prevalecer a sombra que a gente aplicou antes. Então vai ficar esse esfumadinho marrom mesmo ali concentrado no canto externo. Depois que eu faço isso, volto com o pincel sem sombra nenhuma, tá? Ele só tá sujo com as sombras que eu apliquei antes e dou uma leve esfumada para mesclar as cores. Vou usar o glitter 226 da Bitarra, que chegou bem na hora que eu tava gravando o vídeo. E pego o Mist Fix da Makeup Forever, dou uma borrifada no olho. E pego também um pincel de cerdas naturais para depositar o glitter. O que é que tem de diferente em aplicar com o dedo ou com um pincel de cerda sintética e um pincel de cerda natural? O pincel de cerda natural, ele pega o glitter sem tanto acúmulo, então você não vai fazer aquele borrão, não vai acumular demais e ficar grudento. Glitter aplicado, pego o meu delineador preferido, né, que é esse da Natura Aquarela, e a gente vai começar a fazer o traço do nosso delineado. Eu fiz questão de deixar bem explicado para que vocês entendam todo o processo, tá? Mostrei o máximo possível. Faço primeiro um delineado simples até o final do olho, ele mais grossinho, você tem que fazer mais grossinho porque é um delineado mais dramático. Ele tem um desenho mais diferente, então se você fizer um traço muito fininho na base, quando você colar cílios também vai esconder tudo. Depois disso eu pego e faço um risquinho ali para delimitar o meu puxado, como se fosse um delineado gatinho mesmo. Marco primeiro, até a altura que eu quero, não subo demais, porque se eu precisar arrumar alguma coisa depois vai ficar difícil. E já começo a preencher ali embaixo. Agora pego da ponta e vou puxando em direção ao côncavo, já para começar a desenhar o nosso delineado gráfico. Olha só como é, vai ali, dá uma voltinha e desce. Ele fica meio arredondado. Não é difícil de fazer, gente, vocês têm que praticar um pouquinho, mas não é difícil de fazer. Quero que ele fique mais grosso, depois eu vou começar de novo, reforçar esse traço aí. Pego novamente da ponta e vou puxando em direção ao côncavo para depois descer. Chego mais ou menos no côncavo, aí eu faço essa voltinha e desço. Diquinha para quem treme muito o olho, você vai segurar o olho dessa forma e vai desenhar o seu delineado aí sem tremer e com muita facilidade. Nesse dia meu olho estava tremendo muito, então eu tive que fazer isso. Eu seguro ali na raiz mesmo, nos cílios mesmo, com o polegar e o dedo indicador sustento lá no canto externo. E fica fácil desenhar. Próxima dica, se seu delineador não é tão preto, você vai, depois que você fizer o delineado e ele secar, você pega uma sombra que seja bem preta e vai depositando em cima de todo o traço. Isso quando o delineador estiver seco, tá? Para não fazer ele craquelar, para não fazer meleca e estragar o seu desenho. É só depositando mesmo, se a sombra for mais preta do que o seu delineado.
Agora, com o corretivo em pasta e esse pincel de cerdas sintéticas, eu vou realçar o desenho desse meu delineado. Então eu desenho ali, faço uma linha rente ao delineado, traçando para limpar mesmo ele, deixar ele perfeitinho, e quem olha pensa que eu já fiz aquele jeito. Não, se você errou alguma coisa, dá para você consertar nessa hora da limpeza. Faço isso, dou acabamento com a esponjinha. Olha só como fica perfeito, bem certinho e bem desenhadinho. Isso é ótimo para fazer quando você está atendendo muita gente e está um pouco na correria, então facilita muito. Primer Photolove da NYX, porque hoje eu vou fazer preparação de pele junto com vocês, tá? Vai ser bem rapidinho, mas eu vou mostrar tudo. Eu estou aplicando o primer com o do Fiber em movimentos circulares, tá? Você só vai aplicar a base depois que o primer for aderido pela pele, você sentir que realmente ele fez o efeito que ele tem que fazer, que é de minimizar os poros. Base de alta cobertura da Candice Berenice, a minha cor é a 4. E a gente vai aplicar, eu coloco primeiro no rosto, né, para depois aplicar com o pincel Kabuki, que eu acho que ela senta melhor com esse pincel. Dá um pouco mais de cobertura do que com a esponjinha. Depois é só espalhar. Tendo sempre cuidado ali para não avançar em cima da maquiagem, né, já que a gente fez o olho antes. Tem que ter bastante cuidado nessa hora de fazer a preparação da pele depois. Sempre pegando os cantinhos ali do nariz para não deixar parte sem base, né? E aplica sempre espalhando bem. Depois disso, corretivo da Natura Aquarela na cor 2 também, que ele é um mais rosadinho. E eu faço o ponto de iluminação ali, como um triângulo. Também no queixo, no arco do cupido, no centro do nariz e também na testa. Vou dando acabamento com a esponjinha, ela tá umedecida, só para não deixar essa cobertura muito pesada. Eu quero que o corretivo cubra, mas que ele fique mais natural possível. Também deve ter cuidado quando aplicar ali próximo do olho, da sobrancelha, para não sujar o que você já fez antes. Agora eu venho com o pó translúcido da Mary Kay e com um pincel menor, que seja fácil, eu vou depositando ele ali nos pontos de iluminação, aonde eu apliquei o corretivo. Vou depositando mesmo bastante pó. Se ficar excesso, depois que a gente fizer a aplicação do pó no restante do rosto, a gente varre esse excesso que ficou. No nariz também, e agora também no centro da testa. Troco de pincel, já venho com esse pincel aí meio que espalhando e polindo a pele. Para contornar, eu vou usar o Harmony da MAC, que é um blush meio amarronzado, então ele fica ótimo para contorno. Vou contornando ali no ponto de contorno ali do alto da orelha pro canto da boca, no centro da testa, abaixo do queixo, nessas partes que pra gente devolver a suavidade, o desenho, o contorno normal do rosto, né? No nariz eu uso um pincel um pouco menor para esfumar bastante. Ele não é pequenininho demais, ele já vai aplicando e já vai esfumando ao mesmo tempo. Então isso é ótimo, você já faz um serviço de uma vez só. Blush, o Armor Soul da MAC, e vou aplicar rapidinho aí pra vocês. De iluminador, o Mary Luminize da The Balm, aplicando ele logo acima do blush ali e também no alto da sobrancelha, logo acima do blush e no alto das sobrancelhas. Também ilumino aí no alto no topo do nariz, né, e no arco do cupido, para ficar bem bacana o desenho da boca. Caneta delineadora de Natura Una, eu faço um risquinho bem na raiz dos cílios. E essa caneta não é muito escura, então já venho com aquela sombra que é o marrom mais rosado e vou esfumando em cima. Com um pincelzinho pequeno, bem preciso, eu vou esfumando em cima. Eu queria que ficasse mais suave, por isso que eu não fui com um lápis tão preto, que vocês já estão acostumados a ver.
Depois que eu faço isso, eu vou pegar a sombra preta agora, que é o preto opaco da Contém 1 grama, e dou uma reforçada aí em cima também. Esfumo da mesma forma em cima daquele marrom mais rosado, mais avermelhado. Lembrando sempre de deixar um acabamento bonito, porque a maquiagem não tem que estar só bonita de olhos fechados, tá? Com o iluminador Mary Lou Manizer eu faço a iluminação do canto interno também. Esqueci de mostrar, gente, eu apliquei lápis bege na linha d'água. Não sei se não gravou, o que aconteceu. A máscara é a Turbo 5.0 de Eudora e eu passo ali rente aos cílios inferiores. Também foi a que eu usei para unir os cílios naturais nos postiços. Os batons que foram usados se chama Uvali e Marronli. Eu fiz uma misturinha dos dois. Então, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiz com o maior carinho pra vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aí. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Então é isso. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!